E aí, galera, tudo bem? Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nasserala. Vamos lá, mais um vídeo do nosso curso de C++, o C++, né? Hoje a gente vai começar a conhecer as estruturas de repetição. Separei o for para vocês, né? Então a gente vai ver exemplos aí, vamos entender como é que funciona o for, vamos ver como é que é um for infinito, como é que é o for dentro do for e tal, uma brevezinha pitada sobre vetores, tudo nessa aula de hoje, tá? Antes da gente começar, deixa um like aí, cara. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Você fazendo isso, você ajuda a gente a indicar, né, através do algoritmo do YouTube, esse vídeo a outros usuários, de modo que eles possam também se beneficiar dos conteúdos que a gente está produzindo aqui, tá? Vamos lá, vamos estudar o for. Vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa aula de C++, né? Então, hoje a gente vai falar de estruturas de repetição, né? Vamos começar falando do for, mas antes a gente vai fazer essa introdução aqui. Então, em C++, existem basicamente três laços, que são estruturas de repetição, né? A gente vai falar aqui ao longo da aula o que é uma estrutura de repetição, mas são aquelas que, como o nome sugere, repetem partes do código algumas vezes, né? Então a gente tem o for, que é conhecida como estrutura de repetição, ou laço for. É uma estrutura de repetição determinada, então a gente vai conseguir dizer onde ela começa, de quanto em quanto acontece o que a gente chama de passo, né? Ou seja, ela passa de quanto em quantos números, né? E onde ela termina. Então ela tem uma estrutura de inicialização, uma estrutura de passo e uma estrutura de finalização, certo? A gente tem o while, que é conhecida como estrutura de repetição indeterminada, já que a parada dela é condicionada, ou seja, existe uma estrutura de condição testada a cada iteração, ou seja, cada vez que ela vai testar a repetição, e essa condição precisa ser verdadeira para que ela aconteça. E a gente tem o do while, que é bem parecido com o while, onde a única diferença é que essa validação do while, que é indeterminada, acontece no final, obrigando que exista pelo menos uma iteração, uma repetição, tá? Teremos vídeos das três, né? Hoje a gente vai falar do for. Então, a escolha do tipo do laço ou estrutura de repetição depende da lógica do seu programa e da necessidade de controlar o número de iterações, né? Ou seja, se você precisa controlar esse número de maneira determinada, você sabe quantas vezes precisa repetir, então você vai usar o for. Vamos falar dele agora. Se você precisa que uma condição seja validada e só isso seja necessário para finalizar o laço, a gente vai para o while, certo? Então a gente tem o for determinado e essas duas aqui indeterminadas. Ao dominar os laços, você está dando um grande passo para se tornar um programador ser mais eficiente, eu diria em qualquer linguagem, né? Porque todas elas precisam que você domine estruturas de repetição. A última aula foi C, a gente vai ter outras condicionais, mas a gente resolvia antecipar aqui o for. Então vamos direto para o cara. Então o laço for é uma estrutura de controle, né, que permite executar um bloco de código, aqui eu até grifei, ó, um número específico de vezes. Por isso que ela é considerada uma estrutura de repetição determinada. Ela é ideal para situações onde você sabe, né, em que você sabe exatamente quantas repetições ou quantas iterações são necessárias. A sintaxe dele é bem simples, então tem o for e entre abre e fecha parênteses você tem aqueles três testes que são feitos no for. Você tem a inicialização, você tem a condição e você tem a atualização, ou seja, onde começa, certo? Como para, né? E como atualiza. Ou seja, começa aqui, vai até aqui e essa aqui é a condição de parada. Nós vamos falar disso agora. Entre o abre e fecha chaves, a gente tem o que a gente chama de código a ser executado, ou seja, o for, assim como qualquer estrutura de repetição, exige a repetição de um bloco de código. Não, ele vai estar ali entre o que está delimitado entre o abre chaves e o fecha chaves, né? Ele vai estar aqui. Aqui dentro é o bloco que vai ser executado. Vou falar um pouco de cada um aqui. Então, aquelas três lá que estão aqui, né? No exemplozinho aqui ao lado, a gente tem as três aqui, ó. A gente tem aqui um você pode, inclusive, declarar a variável aqui dentro, né? Então, aqui está sendo declarada uma variável chamada i, do tipo inteiro, e atribuindo a ela o valor zero. A condição de parada dela é que esse i seja menor que 10. E i ou seja, ele vai incrementar de 1 em 1. Ou seja, a única coisa que tem dentro desse for é essa linha aqui, né? Esse cout aqui, que vai imprimir em tela o valor de i. Na primeira iteração, ele vai imprimir zero, porque o i vale zero. Quando ele for novamente aqui no for, já que ele é determinado, ele vai executar
o incremento, né? Ou seja, vai passar a ser 1, depois 2, depois 3 e vai até 9. Porque quando ele for 10, essa condição aqui vai se tornar falsa, né? E 10 não é menor que 10, né? Então isso aqui vai ser falso e ela vai se quebrar. Então isso aqui vai imprimir até 9. Ou seja, até, aqui tem até um pedaço de um código em C mesmo, mostrando a equivalência disso aí, né? Então ele iria imprimir de 0 a 9. Então, é bom saber isso aqui, isso que é bem interessante, eu acredito que pouca gente sabe disso do for, que é o seguinte, a inicialização ela é executada apenas uma vez, ou seja, essa parte aqui do for, int igual a 0, ela só é executada uma vez na estrutura de repetição, que isso acontece antes do início do laço. Ou seja, a primeira coisa que um laço for faz é executar esse quadrado que eu botei aqui, ó, int igual a 0. Geralmente é usada para inicializar uma variável de controle, é o exemplo que a gente tem aqui, que é o i, né? A condição ela é verificada antes de cada iteração, ou seja, logo em seguida, ao fazer a inicialização a primeira vez, ele vai testar essa condicional. Então, se isso aqui já vier falso de cara, ele nem entra no for. Por exemplo, se a condição fosse i menor que 0 aqui, já seria falso de cara, porque o i seria 0, né? Então seria falso, ele nem faria esse for. Então, isso precisa ser verdadeiro. Isso aqui não pode ser falso, tem que ser verdadeiro para ele poder continuar. Isso aqui é feito a cada iteração, olha só. Antes de cada iteração. Quando ele termina a interação, antes de começar a outra, ele verifica isso aqui. Se a condição for verdadeira, o bloco de código é executado. Caso contrário, o laço é encerrado, o laço é quebrado e acaba, né? Então, esse teste lógico precisa ser verdadeiro para o for continuar. A atualização é executada após cada iteração, ou seja, terminou a iteração, acontece o incremento, tá? Então, antes de começar a iteração, ele faz isso aqui e após a interação, ele vai fazer o incremento sempre. Vamos lá. Perdão, é executada após cada iteração, tá certo, beleza? Geralmente é usada para atualizar uma variável de controle. É o caso também aqui, né? Então você tem aqui o i++, ele é atualizado. Vamos lá. Então a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem uma variável inicializada chamada i igual a 1, com o i menor ou igual a 10 e o i++. Ou seja, isso aqui vai começar em 1, vai de 1 em 1 até 10. É isso aqui que vai acontecer. Então, esse cout aqui, que está imprimindo só o valor de um espaço em branco, ele vai imprimir 1, 2, 3, ele vai começar imprimindo 1 porque isso aqui é inicializado do início, né? Então vai imprimir 1. Depois vai incrementar isso aqui, vai imprimir 2. Incrementar 3, incrementar 4. Quando isso aqui se tornar 10, ele ainda vai ser verdadeiro. Porque 10 é menor ou igual a 10, né? Esse menor ou igual dá essa condição de isso aqui tornar verdadeiro. Agora, quando for 11, isso aqui vai ser falso. Aí vai quebrar. Então, ele vai imprimir de 1 a 10. Então, nesse exemplo, o i é inicializado com o valor 1, i menor ou igual a 10 é a condição verificada se i é menor ou igual a 10. O incremento acontece de 1 em 1, né? Porque i a gente já viu em aulas anteriores aí, é equivalente a i recebe i mais 1. Essa é a equivalência, né? Então é a mesma coisa, então vai ser incrementado de 1 em 1. E o bloco de código que vai ser executado em cada iteração é só a impressão em tela com o objeto pré-definido cout i, né? Imprimindo o valor de i, tá? Aqui nós temos um exemplo 1, vamos estudar ele aqui, vamos executar também, vamos compilar na linha de comando, que é o seguinte, temos aqui a nossa IOStream, nossa biblioteca do bloco principal que a gente está utilizando, o nosso namespace, né, para evitar que a gente tenha que colocar std : Então a gente tem aqui o início da função main inteira, compatível com o return 0, para terminar aqui o programa. E eu tenho a declaração da variável inteira chamada i e de uma variável contadora, né, chamada de cont, atribuindo a ela o valor 0. Observem que i eu não atribuí valor nenhum, porque o i eu vou usar ele no for. Eu não sou obrigado a criar a variável dentro do for, posso criar antes, tá vendo? Criei aqui, e o for que eu tenho aqui, ele atribui ao valor dessa variável i que a gente criou aqui anteriormente, 0. Dizemos que i vai ser, i até, né, quando o teste de parada dele, ser menor ou igual a 100, né? Então, verdadeiro, 0 é menor ou igual a 100. E ele vai ser incrementado de 1 em 1. Em cada iteração, ele vai fazer isso aqui, ó, que está entre essas chaves e essa aqui, né? E eu posso ter outras estruturas dentro do for, como vocês estão vendo aqui, dentro do for tem um if, né? Vamos lá. Então, o que ele vai fazer? Na primeira iteração aqui, na primeira repetição, ele vai imprimir o valor de i, que inicialmente é 0. Então, ele vai imprimir 0. Depois vai imprimir o espaço em branco e vai incrementar o contador, que era 0, passa a ser 1 aqui, né?
Aí o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um teste condicional verificando se esse contador é igual a 10. Olha o igual, o matemático do C é igual, tá? Esse igual que a gente usa aqui na declaração de variáveis, no for, é o igual de atribuição, né? Então isso aqui a gente não lê conte igual a zero. Lê assim, estou atribuindo à variável contador o valor zero. Aqui é a comparação matemática, isso aqui retorna verdadeiro ou falso. Como no início o i é zero, isso aqui vai ser falso. O contador não é 0 não é igual a 10. Isso aqui é falso. Então ele não vai fazer esse bloco de código. Aí, o que vai acontecer? Ele vai incrementar o i, vai passar a ser 1. Quando o i for 10, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o valor de i aqui, 10, e isso aqui vai se tornar verdadeiro. Certo? Então, isso sendo verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai imprimir um quebra-linha. Né? E o contador vai voltar a ser zero. Por que isso aqui tem aqui? Para que isso aqui não fique impresso os 100 números, já que a ideia aqui é imprimir de 0 até 100, né? Como vocês observam, ó, todos os números de 0 a 100. Se eu não botar essa estrutura aqui para quebrar a cada 10, ele vai imprimir de uma lapada só. Então, o que ele faz aqui? Ó? Aqui do lado já tem até uma tela aqui mostrando a execução. Quando o i for 10, ele vai quebrar e vai imprimir na próxima linha. Então, a cada 10 números aqui, ó, a cada 10 números, ele quebra uma linha, ó, S/N, fazendo com que você consiga ter isso aqui de uma forma mais organizada. Vamos testar aqui direto na linha de comando que a gente vai entender melhor. Então, eu tenho aqui o exemplo 1, né? Tá aqui ele, o exato mesmo código. Vou até fazer aqui uma brincadeira com vocês, ó. Eu vou comentar essa parte do if aqui, ó. Pronto, não temos mais if aí dentro. Comentei todas as linhas de código do if. E vou compilar o código do jeito que está aí, ó. G++, menos O, exemplo 01, a partir do fonte exemplo 01.cpp. Ele vai compilar, perfeito. Vamos executar ele aqui, exemplo 01. E olha só como é que fica, tá vendo? Ele vai imprimindo aqui em tela, ó, 1, 2, 3, até o 100, né? Quando chega em 100, ele imprime, o i vai passar a 61, aquela condição vai ser falsa, ele nem vai fazer a iteração, vai terminar ali. Então, se eu voltar aqui dentro, cadê? Exemplo 01.cpp, tá aí. Se eu voltar aqui dentro e tirar esses comentários aqui, pronto, descomentei as linhas, agora ele vai compilar levando em consideração o que está aí, certo? Vou dar aqui o G++, menos O, exemplo 01, a partir do fonte, exemplo 01.cpp. Tá aí? Agora eu vou compilar, vou executar ele. Olha como ele faz um negócio muito mais organizado. Ele vai imprimir 10 vezes, o contador vai contar 10, vai quebrar, depois 10, de 10 em 10, deixando o negócio mais bonitinho. Beleza? Vamos voltar lá. Quando usar o last for? Número conhecido de repetições, já falou ali atrás, né? Quando você sabe exatamente quantas vezes o bloco de código deve ser executado. Em sequências numéricas, né? Para percorrer sequências numéricas de forma incremental ou decremental, já que a gente pode fazer de forma decremental. A gente já vai ver um exemplo disso aí. Ao invés de imprimir de 0 a 100, de 100 a 0, por exemplo. Processamento de vetores, né? De arrays, a gente pode utilizar para isso, para acessar e modificar elementos de um vetor. Um array em C++ é uma coleção de elementos do mesmo tipo. Vou fazer uma pequena introdução de vetores aqui, já que a gente precisa falar de uma aula específica de vetores, armazenados em posições de memórias contíguas, né? Ou seja, uma após a outra. Imagine um prédio de apartamentos, cada apartamento é um elemento do array, e cada apartamento tem um número, que a gente chama de índice, né? Então, o vetor é como se fosse uma variável que armazena outras variáveis, uma variável de variáveis. E para você acessar as variáveis que estão dentro dessa outra variável, você precisa de um índice, né? A gente vai falar disso aqui já já. Que identifica a sua posição no prédio, né? Então a declaração do array é muito parecida com a declaração de variável. Você dá o tipo de dado dela, se é inteiro, se é caractere, o nome dela e a diferença está aqui. Que aqui, entre colchetes, você vai colocar quantos elementos do vetor você quer criar. Então, se você colocar ali um vetor inteiro, entre parênteses 10, é um vetor de 10 elementos. Aqui tem até um exemplo de como é que funciona. Então, aqui eu estou declarando uma variável inteira chamada números. Ela é um vetor de 6 elementos. Um array, um vetor. Aí aqui eu já estou atribuindo a ela esses elementos. Ó. Então, o elemento 0 do vetor é o 2, o elemento 1. A numeração dos elementos começa em 0, gente. Então, o elemento 0 é o 2, o elemento 1 é o 4, o elemento 2 é o 8 e assim sucessivamente, né? Então, um vetor de 6 elementos, ele vai do elemento 0 ao elemento 5, né? Então, dá isso aí. Então, se eu quiser, por exemplo, varrer esse vetor aqui, o que eu faço? Eu uso um for. A ideia do for é essa. Então, for
declarei uma variável inteira e atribuí a ela o valor 0. Com o i menor ou igual a 6, né? Isso aí ele vai imprimir de 0 a 5, o i vai ser varrido de 0 a 5, com o i mais, né? E ele vai imprimir primeiro o número indexado de 0, tá vendo? É o índice indexado de 0, ou seja, ele vai imprimir primeiro o elemento 2, que é o elemento 0, depois o elemento 1, depois o elemento 2, 3, 4 e 5, né? Então, um pouco de confusão, mas aqui é a quantidade de elementos. Isso aqui são os índices. Aqui do lado está até melhor de entender nessa imagem aqui, ó. Eu tenho o mesmo vetor aí, certo? O vetor, esse vetor em números aqui, tá aqui ele aqui do lado. Aqui eu tenho um índice. Observe que ele tem 6 elementos, só que os elementos são indexados a partir de 0. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu tenho que acessar o número indexado de 0. Número é o nome da variável. Então, eu tenho o número indexado de 1 é o segundo elemento, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento, já que eles começam do 0, tá? Então, aqui, elementos do vetor, e é assim que funciona um vetor em C++. Aqui, a saída desse código aqui vai imprimir todos os elementos do vetor, onde o número indexado de 0 é 2, o número indexado de 1 é 4, porque é o primeiro elemento, o segundo elemento, e assim sucessivamente, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, né? É um exato exemplo que a gente está vendo aí parecido. Então, eu tenho um exemplo de vetores, né? Então, eu tenho aqui o nosso namespace, o nosso IOStream, biblioteca, o nosso namespace, a função main compatível com return 0 aqui. Declarei um vetor inteiro chamado números de 5 elementos, botei esses elementos sendo 10, 20, 30, 40 e 50. Esses são 5 elementos desse vetor. Fiz um for aqui para inicializar com o i em 0 e sendo menor que 5, ou seja, ele vai varrer 4 elementos. O vetor tem 5, hein? Ele não vai imprimir os 50, olha só. Ele vai imprimir de 0 a 4, certo? Porque 5 não é menor que 5. A gente vai já consertar isso aí lá no código. Então ele vai imprimir 10, 20, 30, 40. Não vai imprimir os 50. Cout, número indexado de i. Ou seja, na primeira iteração ele vai imprimir número indexado de 0. Na segunda iteração, número indexado de 1. Número indexado de 2. Número indexado de 3. Número indexado de 4. Tá certo, ele vai imprimir 5, né? Eu que tô doido. 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. Certo? Vai imprimir ele sempre dando um espaço em branco aqui, com o return de 0 aqui no final. Tá? Vamos compilar ele lá. Dá um clear aqui. VI exemplo 02 CPP, tá aí, né? O vetor vai varrer de 0 a 4, são 5 vezes, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, olha para minha mão, certo? Então ele vai imprimir número indexado de 0, 1, 2, 3, 4, os 5 elementos do vetor. Quando for 5 ele quebra e nem existe esse elemento, né? Não existe o sexto elemento do vetor, ele só tem 5 elementos que são esses daqui, tá? O 10, o 20, o 30, o 40 e 50. Vamos lá, vou sair até sem salvar aqui. Vou dar um G++, menos O, exemplo 02, a partir do fonte, exemplo 02 CPP. Tá aí, compilou, ponto barra, exemplo 02. E eu tenho aqui a impressão dos elementos do vetor. 10, 20, 30, 40, 50. Beleza? Preciso de uma aula de vetor, tá, gente? Isso aqui foi só uma breve introdução de vetores aí. Um exemplo com decremento, a gente pode fazer o contrário. Então, eu declarei uma variável inteira aí, inicializei ela com 10. Fiz o IC ao invés de menor, maior ou igual a 1. E ao invés de i e menos. Então, aqui a lógica é contrária. Ao invés de ele imprimir de 1 a 10, ele vai imprimir de 10 a 1. Né? Porque está maior ou igual. Então, tá aqui, a saída vai ser 10, 9, 8, 7, 6. Por quê? Porque a validação testa se i é maior ou igual a 1 e não menor. Certo? Então a validação é. E observe que o i começa com o número 10 e decrementa, né? Ao invés de incrementar, né? Não é i mais, é i menos. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? A gente pode ter laços dentro de laços? Pode. A gente acabou de ver um if dentro de um for, né? É possível criar for dentro de outros for, formando estruturas mais complexas. Então aqui eu tenho um for com o i inicializado com 1, o i sendo menor ou igual a 3, ou seja, ele vai ser 1, 2, 3, né? 3 vezes, e mais, né? E dentro dele, para cada iteração dele, que começa aqui e termina aqui, ele vai fazer um laço. Observe, ele vai fazer o laço que está o i, que a gente tem dois laços aqui, tem o laço da variável i e o laço da variável j. Para cada iteração do laço com o i, ele vai fazer 3 vezes o laço j. Então, para i igual a 1, ele vai fazer 3 vezes o laço j. Para i igual a 2, ele vai fazer 3 vezes o laço j. Para i igual a 3, vai fazer 3 vezes o laço j, né? Então, a gente tem a impressão 9 vezes dessa linha aqui, ó. Ou seja, essa linha vai imprimir o quê? Vai imprimir 1 com o j sendo 1,
certo? Aqui o NDL é equivalente ao barra N, né? Quebra-linha. Depois ele vai imprimir 1 com o J sendo 2, vai imprimir 1 com o J sendo 3. Aí vai para a segunda iteração do I. Ele vai ser 2, vai fazer 2 para o J sendo 1, 2 para o J sendo 2, 2 para o J sendo 3. Depois 3. 3 com 1, 3 com 2 e 3 com 3. Desse jeito, tá? A gente tem até aqui o exemplo 3, né? Que é exatamente a mesma coisa que a gente viu agora aqui atrás, né? A gente tem aqui a mesma estrutura, né? Um for dentro de um for, com o I inicializando em 1 e terminando em 3, com o I++, e o J também inicializando em 1 e terminando em 3. Aqui do lado você observa que para cada I eu tenho 3 vezes o J, tá vendo? 3 vezes o J para cada I. Então 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, né? Essa é a ideia de ter um laço dentro do laço. Muito bom para matrizes, hein? Assim como a gente vai falar de vetores, a gente vai falar de matrizes também depois, tá? Vamos lá, vamos compilar o exemplo 3, né? Primeiro vamos ver se ele está certinho aqui, mas tá. Tá aqui o exemplo 3.cpp, um for dentro de um for, né? For dentro de um for, imprimindo I e J, certo? Vamos lá. G++, menos O, exemplo 03, a partir do fonte, exemplo 03 CPP. Tá aí, ponto barra exemplo 03, e eu tenho a exata coisa que a gente viu ali atrás, né? 1 com 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, e assim vai, né? Esse primeiro 1 aqui é o I, e depois o número seguinte é o J. A gente tem mais uma estrutura em C++ que é conhecida como o for infinito, né? A gente vai falar disso aqui também de uma forma mais detalhada quando a gente vai falando do while, né? Que é bem equivalente ao while nesse caso. Que é o seguinte, vejam como é que está declarado esse for aqui, ó. Ele não tem o início, o passo e a condição. Ele só tem 2 pontos e vírgulas dentro. Esse tipo de estrutura aqui, for com 2 pontos e vírgula, é conhecido como for infinito, ou laço infinito. Infinito o quê, professor? Vai travar meu computador? Até fica rodando indefinidamente. Quando você trabalha com laço infinito, você tem que tomar cuidado de dentro do for existir uma estrutura de decisão, aqui no caso se, que conduza ao break. Então, dentro do bloco do for, já que ele vai ignorar tudo, né? O for infinito ignora tudo, ele fica só repetindo isso aqui indeterminadamente, por isso que é infinito. Eu preciso encontrar o break. O break é o comando que quebra o laço de qualquer jeito, gente. Então eu preciso ter estrutura lógica aqui dentro que me conduza ao break, senão realmente ele vai ficar aí dentro rodando direto. Só vou precisar dar um Ctrl C, finalizar a tarefa, porque ele fica rodando indefinidamente. Então, é uma estrutura de repetição que continua executando indefinidamente, sem nunca chegar a um ponto de parada. Isso ocorre quando a condição de parada do laço nunca se torna falsa. Como é que faz ela nunca se tornar falsa? Fazendo isso aqui, 2 pontos e vírgulas, né? O comando break encerra um for infinito, tá? Então, serve para isso, o comando break. Vamos ver aqui o exemplo 4, que eu acho que é o nosso último exemplo de hoje. VI exemplo 4. Então, eu tenho aqui a mesma coisa, né? Tenho aqui o namespace, o IOStream, o main aqui, né? Compatível com return 0. E eu tenho um for infinito que começa aqui e termina aqui. Dentro dele eu tenho esse bloco de código. O que eu faço? Eu imprimo o valor de i. Né? O i começa com 0 aqui, então ele vai imprimir 0 aqui. Depois eu verifico se i é igual a 10. Se i for igual a 10, ele quebra o laço. Como no início isso aqui não vai ser verdadeiro, porque o i é 0, ele incrementa o i, e o i vai ser impresso 1, 2, 3, vai ser impresso inclusive 10, né? Porque já que a condição de parada está depois da impressão, ele vai primeiro imprimir 10, isso aqui vai ser verdadeiro, e ele vai interromper o laço, né? Então ele vai imprimir de 0 a 10. Né? Não vai imprimir 11 por quê? Porque quando for 10, isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai encontrar o break e vai terminar o laço infinito e vai chegar no return 0. Beleza? Vamos lá, vamos compilar esse último aí. G++, menos O, exemplo 04, a partir do fonte, exemplo 04.cpp. Tá aí, compilou, ponto barra, exemplo 04. Olha aí, como eu disse, ele imprimiu de 0 a 10, né? Tem um barra N lá dentro para quebrar uma linha, né? Por isso que ele está quebrando uma linha aqui, ó. NDL, né? Que é equivalente ao barra N, né? Quebra uma linha. Beleza, gente? Isso aí é o for. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Nós estamos caminhando vagarosamente aí, de maneira paulatina, devagar, dentro do C++, né? Então a gente estudou aí hoje o for, cara, uma estrutura de repetição importantíssima e indispensável em qualquer linguagem de programação que seja. Preciso que vocês dominem o for para que a gente consiga dominar conhecimentos mais aprofundados mais à frente, como vetores, né? Nós vamos falar de vetores, vamos falar de ponteiros, né? Estruturas, né? De dados, né? Vamos falar de listas,
filas, pilhas, né? A gente precisa dominar essas estruturas de repetição aí, tá? Então a gente estudou o for aí, a gente vai estudar em aulas posteriores o while, o do while, e aí vai, tá? Vai acompanhando os vídeos aqui do canal que você não vai perder esse conteúdo. Estamos terminando o vídeo aqui, mas vou pedir que tu deixe mais uma vez um like aí, cara. Deixa um like aí. O algoritmo do YouTube adora like para indicar esse vídeo para outros usuários, beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo, galera. Um abraço, até a próxima.